Olá, meus amigos queridos! Que bom novamente estarmos juntos para iniciarmos mais uma live do Portal Pensar, que quinzenalmente nos encontramos para esse estudo maravilhoso, que são as grandes mensagens do professor Petrobaldi. Já estamos na mensagem da ressurreição e hoje, especial, o nosso amigo João Atílio está conosco, o nosso amigo é estudioso de Petrobaldi, Céu Brasil, ele faz parte aí dos congressos de Petrobaldi. Então, nós estamos muito felizes, além dos pensadores. O nosso querido amigo Elison de BH e a voz. A voz do portal. É a nossa amiga Andréia Auá, Niterói também. Então, o Brasil está aqui reunido para a gente fazer esse estudo maravilhoso. Não é, meus amigos? É isso mesmo. Que bom estar com vocês, que maravilha, né? Poder dividir a telinha com o Elison, com a Andréia, com o nosso doutor Serginho, que assim eu chamo ele. Para mim é uma honra estar com vocês. Eu vou até ficar mais quietinho aqui para ouvir e aprender mais, tá? Imagina, né? Se a gente vai deixar isso acontecer, né? Não vamos, né, Serginho? Vamos aproveitar o Joaquim. Uma boa noite para todos e todas. E nós vamos... Elison, você quer dar o seu boa noite? Fica à vontade, aí depois a gente faz uma prece para poder começar. Aliás, o Elison pode fazer a oração para a gente? Faço sim. Olá, meus amigos, muita paz, muita alegria estar aqui novamente de novo, né? Fazer essa live aí prazerosa, né? Com todos esses grandes amigos aí reunidos, né? O João é muito modesto, né? Ele tem muito a nos ensinar, né? A gente hoje aqui tá de jeito nenhum. Tá aprendendo muito com ele aqui, sem dúvida. Então vamos fazer nossa prece, né? Senhor Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga, Criador, Pai Celestial, estamos aqui hoje, reunidos, tentando ganhar um pouco mais de conhecimento, desenvolver as nossas qualidades, para que possamos ser pessoas melhores. Pedimos a bênção de todos para o nosso trabalho, e que permaneçam conosco, hoje, agora e para todo sempre. Assim seja. Amém. Amém. Serginho, tem recados? Tem alguma mensagem especial? Ah, sim, Andréia. Hoje, os nossos e-mails e recados, vai aquele abraço para os nossos seguidores lá do Portal Pensar, do Facebook. O pessoal está se inscrevendo mais. Eu não posso falar o nome de todo mundo, deixa eu usar aqui meu óculos. A idade vai chegando aqui. Mas os últimos seguidores que entraram, né, eu quero mandar um abraço, né, para o Alessandro Marinho, para o Hugo Pina, para a Márcia de Paula, para a Vilma Vilela, Maria de Fátima Bessa, Ana Nunes, e assim vai. São muitos os seguidores, né, que estão nos acompanhando, então a gente agradece. E pede, você, né, que queira estudar com a gente, queira interagir, mandar suas perguntas, dúvidas, sugestões, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Só digite Portal Pensar, que você vai nos achar. Mande um e-mail. Então, vamos trocar nossas ideias, nossos estudos, colaborar. E eu tenho uma convocação para fazer. Uma coisa, Andréia, as meninas estão ganhando dos meninos como seguidoras. Nós temos mais de 1.100 meninas contra 500 meninos só. As meninas estão dando de 10-0 dos outros. Então, meninos, vamos seguir, vamos compartilhar, vamos estudar. Todo mundo está convidado para a gente participar, não é, do que é bom, do que nos acrescenta, do que nos faz crescer, que nos faz melhorar. Então, divulgue essa live, divulgue as mensagens do Céu Brasil, do Céu Nietzsche, do IBS,
do Nova Acrópole. Olha, tem tanta coisa boa na internet. Céu BH, olha o nosso Edson aqui, não é? O nosso Gilson, tem tanta gente boa, tantos estudiosos aí. Então, siga quem vai discutir, trazer reflexões boas para você e compartilhe. Doe o que há de melhor no mundo, porque é disso que a gente precisa, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe e vamos nessa na nossa live. Ativa o sininho, tudo aquilo ali que vocês já sabem, né? E tá com você, Andréia. Não é bobeira, né? Não é bobagem, não. É porque quando o vídeo tem muitas curtidas, o YouTube entende que aquele conteúdo é um conteúdo relevante. E ele passa a exibir no seu feed mais vídeos, não só do nosso canal, como também de conteúdos similares a esse que você está assistindo. Pela relevância do assunto, é que a gente deve, de fato, dar aquela curtida lá, porque o YouTube vai começar a mandar vídeos semelhantes. Vou, então, hoje a gente continuando com a nossa mensagem da ressurreição. Hoje André. Oi, Edson. Antes de começar, deixa eu só fazer um recadinho rapidinho, aproveitar que vocês estão no processo de recados. Deixa eu espelhar aqui a imagem para vocês, que vai ficar mais... Vocês falaram do Céu BH aí, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá dando para ver aí a imagem? Tá ótimo. Ótimo. Chegou aqui de última hora para a gente, ó. Dia 7 de agosto a gente vai fazer o nosso 37º Seminário Mineiro Pietro Baldi. Então a gente pede para que vocês reservem essa data aí. O horário é de 2 às 19. A gente vai estar com excelentes palestrantes aí fazendo palestras sobre o livro História de um Homem, de Pietro Baldi, né? O livro como um todo aí. Inclusive o João Atílio é um dos que vai estar palestrando para a gente aí no dia, né? A gente vai ter o Gilson, vai ter o Roner, vai ter o Guilherme de Barros aqui do Portal, a Jô Drummond, enfim, né? Infinidade de coisas. A gente vai ter apresentações artísticas. Então peço que divulguem, né? Divulguem aí e reservem a data aí para esse dia aí. Imperdível, gente. Imperdível. Pelo amor de Deus. Vamos lá, todos nós. Isso aí. Hoje a gente vai começar a leitura do parágrafo de número 18, que diz assim: venerai o pobre, ele será o rico de amanhã. Apiedai-vos do rico, que amanhã será o pobre. Todas as posições tendem a inverter-se, a fim de que o equilíbrio permaneça constante. A riqueza tende para a pobreza, e a pobreza para a riqueza. Ai daqueles que gozam, bem-aventurados os que sofrem. Esta é a lei. E eu vou, então, abrir para o João, para ele iniciar os comentários. A única coisa que eu gostaria de comentar a respeito, assim, bem brevemente, é, primeiro, que a questão da lei de dualidade aqui é bem clara, né? Bastante perceptível, e quando ele fala dessa pobreza e dessa riqueza, e apiedai-vos do rico, porque esses vão sofrer, me lembra aquela passagem do Evangelho do rico e do Lázaro, quando o rico depois vai receber, vai ser dito a ele que ele já recebeu a sua recompensa na terra. E eu passo, então, para o João a palavra para fazer os comentários. Então, esta passagem da mensagem da ressurreição, só voltar um pouquinho para que a gente possa sintonizar com o objetivo máximo dessa mensagem da ressurreição, que é o ressurgir, que é o renascer em espírito. Isso nos faz lembrar, eu vou gastar pouquinho tempo, viu, prometo, nos faz lembrar do Cristo quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mais à frente ele diz: se é
o que é nascido da água é água. É necessário renascer da água, desculpa, é necessário renascer da água e do Espírito. Então, esta mensagem da ressurreição, que vem na Páscoa de 32, isso em Módica, na Sicília, Itália, essa mensagem ela é muito importante, ela é muito atual para nós, porque, veja, nós precisamos renascer da água, sim, é reencarnar. E reencarnar quantas vezes? Quantas forem necessárias, até renascer em espírito, reencarnar quantas vezes até a ressurreição. Veja que a ressurreição, a gente começa com arrepender-se dos erros, cada um tem os seus, e corrigi-los. Reconhecer que temos defeitos, vou pegar só os mais graves, o ódio, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé, e desses 4 derivam todos os outros. Reconhecer isso é um grande passo, e corrigir esses defeitos, né, na busca da virtude, da humildade, da caridade e do amor. Então, isso, renascer em espírito. E nós vamos ver o Balde renascer em espírito, Saulo de Tarso renascer em espírito, como Paulo de Tarso, Zaqueu renascer em espírito, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e tantos outros. João Evangelista renascer como ressuscitar, né, ou ressurreição de João Evangelista, como Francisco de Assis. E isso é muito necessário, e a obra de Ubaldi traz esse foco é muito importante relembrar sempre, eu gosto de relembrar, vou relembrar para nós aqui, principalmente para mim, que eu estou ouvindo primeiro que vocês, tem o delay, né, no caminho aí. Então, isso é muito importante, porque a obra vem para trazer Cristo de uma forma mais... que a modernidade, que a inteligência exige, né? E quando ele diz venerar o pobre, é porque realmente a pobreza e a riqueza são 2 provas. E posso afirmar, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a prova maior, com mais possibilidades de quedas, e estou falando de queda moral, é a prova da riqueza. Então, a riqueza não dá para ser distribuída para todos ao mesmo tempo. Se fosse possível, daria uma mixaria para cada um e não haveria grandes investimentos para construir tantos benefícios para a humanidade, até mesmo recentemente a internet via satélite, né, do Starlink, e tantas outras coisas. Então, também, porque não é possível distribuir a riqueza, ela daria pequena parte a cada um, é que não haveria progresso, as pessoas, se tivessem alguma coisa, não iriam se sentir estimulada a crescer, a evoluir, a buscar mais coisas. Então, a riqueza, ela passa de mãos em mãos. Deus, no equilíbrio de todas as forças do universo, dá a cada um de nós a oportunidade de ser rico, se não for nesta reencarnação, foi na anterior ou será na próxima, para que cada um de nós possa exercitar e fazer bom uso e mostrar e demonstrar para si e para a consciência universal o que ele é capaz de fazer com a riqueza. Então, naturalmente, a riqueza tende para a pobreza. Isso a gente vai observar no próprio processo de hereditariedade, um pai que tem 10 filhos que vão dar 100 netos, aí a riqueza vai se esfacelando. Além do que, essa hereditariedade é direito nosso de transferir aos nossos descendentes, mas isso não garante que vai ficar na mão deles. Às vezes escapa como areia fina. E tem um ditado popular, que eu acho que vale também aqui agora: quem nasceu para tostão não chega a milhão, porque o exercício necessário, o aprendizado naquela reencarnação, que seja a minha, por exemplo, é naquele ambiente da pobreza, então não tem como eu sair daquilo, é necessário, é por isso que eu preciso viver naquele ambiente de humildade econômica, para que eu atinja outras virtudes, né? Então, por isso,
a gente preocupa com aqueles que fazem mau uso da riqueza? A riqueza tem uma utilidade providencial, trazer o progresso intelectual e, acima de tudo, trazer o progresso moral. Isso é muito importante. Então, fazer bom uso da riqueza é isso. E quando Jesus diz, bem-aventurados que sofrem, sim, bem-aventurados os que sofrem no bem, corrigindo onde erraram, perdoando onde ofenderam, bem-aventurados os que sofrem no bem, construindo onde destruíram, e etc., né? Então, por quê? Porque eles serão consolados. Serão consolados porque encontrarão graças diante de Deus, porque estão trazendo a correção. Isso é muito importante. Então, um pouquinho que eu posso falar aí, passar a palavra também para vocês aí, viu? Ellison. Fantástico, João. Você falando aí das ressurreições, né? Eu lembrei de Judas, né? Como Joana d'Arc. É um grande exemplo, né? De um processo até rápido, né? E uma queda rápida que ele teve também, né? E ressurgindo rápido também. É um grande exemplo também, né? E vai estar com Jesus, né? Vai estar um dos tronos aí, né? Dos apóstolos aí, no processo da regeneração, né? Esse parágrafo é fantástico, ele tem muitos detalhes aqui importantes que a gente pode estar realçando. Nesse primeiro momento, assim, essa questão de riqueza e pobreza, a gente vê muito uma questão da questão da substância por trás, a questão de nos experienciarmos em todos os ângulos que existem, né, na vida, para que a gente possa ser mestre, né, agregar a sabedoria em determinados aspectos, né, como João mesmo realçou, a questão da reencarnação, que essa é a ideia da reencarnação, que a gente experiencie todos os ângulos possíveis para que a gente possa colocar para fora o que tem dentro, né, resumidamente assim. Então, por isso que amanhã o pobre será o rico, né, o rico será o pobre, porque é um processo de equilíbrio, aonde nós todos estamos fazendo um processo de transformação, de mudança, passando por todos os conhecimentos, sabedorias, né, sentimentos que existem na Terra, para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando nesse aspecto. Né, André realçou a questão da dualidade, né? Se a gente colocar a riqueza aí como uma questão já mais simbólica, né, uma questão espiritual, e o pobre como uma questão material, a gente vê que corrobora muito que essa é a realidade nossa, né, dois aspectos aí que estão sempre em comunicação, né, a gente está sempre relacionando essas questões materiais e espirituais em nossas vidas, fazendo essa transformação aí da matéria para o espírito, e tentando trazer lá do alto coisas aqui para baixo, né? É um símbolo, né? No caso, e pegando a riqueza com um aspecto mais nobre, né? Mais divino, né? E um outro detalhe bacana também, a gente não pode deixar de lembrar um pouco da teoria da queda aqui, porque quando o Balde realça a questão bem-aventurados que sofrem, é porque esse universo que nós estamos vivendo não era para existir, né? Ele está apartado de Deus, a gente está dentro de uma bolha. E Deus é felicidade plena. Se a gente está apartado dele, é natural sofrer. Se em algum momento nós estamos com um processo de prazer aqui, é porque a gente está evidenciando uma coisa que está apartada de Deus. Ou seja, ai daqueles que gozam, porque está evidenciando questões que não eram para ser evidenciadas, eram para ser, na verdade, negadas ou transformadas. Né? Negadas não é a palavra melhor, mas sim transformadas, que é a palavra que realmente diz a realidade que a gente deve fazer. Porque nós, no processo de queda, a gente pegou o que é divino e transformou no que é não divino. Agora tem que fazer o inverso, né? Então, bem-aventurados que sofrem, porque está fazendo um movimento de transformação. Está pegando o que não é divino e transformando no que é divino. Então, bem-aventurados eles, porque estão fazendo o movimento correto. Se a gente fizer o movimento contrário, né, dos que gozam, no caso,
não dos que sofrem, a gente vai estar evidenciando esse lugar que nós estamos aqui hoje. Então, basicamente isso, assim, né, que esse parágrafo me chamou a atenção, assim, que eu acho interessante para nós estar discutindo, assim. Eu vou passar, Serginho, para você, mas antes eu só gostaria de comentar que o Ellison falou uma coisa agora. Boa noite, Tânia. Que eu estava refletindo sobre isso ontem. Ontem eu estava pensando nisso, que você disse, poxa, aqueles que estão, então, tendo algum prazer e se sentindo felizes nessa vida, né, vamos pensar com uma certa cautela. Talvez sejam pessoas que ainda estejam a caminho dentro dessa inconsciência, não que nós sejamos conscientes, né, mas pelo menos a gente já tem um mínimozinho de consciência de saber que a gente tem que efetuar o caminho de volta. Mas, possivelmente, muitos indivíduos ainda caminham numa inconsciência muito grande e vão pela vida pensando só nesses prazeres, né? Nesse desfrutar de prazeres. E o retorno, penso eu, seja bastante doloroso, porque a gente sabe que a via é de mão única, o caminho que eu usei para ir eu vou ter que usar para voltar, e certamente não vai ser de alegria, por tudo que eu não semeei. E aí, ai dos que gozam. Né? É porque a gente tem uma ideia errada, André, de sofrimento, né? A gente acha que é uma coisa ruim, e na verdade é o que é bom. Vamos pensar simples, um exemplo simples, para a gente conseguir passar no vestibular, a gente tem que estudar. E isso é um processo de sofrimento, porque a gente tem que se aperfeiçoar, tem que estudar, tem que saber as matérias, tem que fazer bastante exercício. Ou seja, é um processo de disciplina, é um processo de abrir mão de certas coisas que a gente gostaria de fazer em detrimento de outras, né, para conseguir aquilo que a gente almeja. Isso é sofrer igual o Atili falou, né, o João Atili falou, né, é saber sofrer com qualidade. É isso que a vida nos pede. Esse é o movimento que a gente deve fazer, esse sofrimento que a gente deve buscar. Não um sofrimento de gozo, né, de desequilíbrio, e depois sofrer as consequências que a lei nos promove de reequilíbrio, né, ser preguiçoso, né, viver às custas das riquezas, né, dos nossos familiares, aí, dos nossos progenitores, aí, e daqui a pouco a gente vai estar pobre, né, materialmente falando, vai ter que correr atrás de trabalhar, né, e perder a oportunidade de multiplicar o que tinha antes. Isso é um processo de dor também, mas é uma dor negativa, né, uma dor que faz com que a gente aprenda com o erro, né. Enfim, né, rapidamente assim a ideia, né, a gente tem que mudar um pouco o sentido de sofrer, o que é sofrer, na verdade, né, a gente não pode se conformar do jeito que a gente está, a gente tem que estar sempre buscando progresso, né, de alguma forma, seja na questão do sentimento, né, espiritualmente falando, né, e aí assim vai. Muito bom, meus amigos. Realmente a reflexão muito profunda, né, e eu vou recapitular, tomar um pouquinho do que cada um falou, porque essa proposição que o Baldi nos faz sobre a reflexão do que é riqueza, do que é pobreza, né, ela está muito de encontro com essa mensagem da ressurreição. Olha o nome, mensagem da ressurreição. Né? Nós já falamos, estamos ressuscitando, ressurgindo no sistema. E vocês comentaram isso, o Ellison colocou isso muito bem. A gente não pode esquecer desse processo de queda, porque é um processo que está na gênese, no âmago de tudo, não é? Das nossas dinâmicas, da nossa vida, e também nesse retorno que nós estamos fazendo, de retornar para o sistema, e precisamos nos desapegar, né? Jogar fora as experiências ruins. Nós fizemos esse movimento ante Deus, não é? E descemos para experienciar na matéria, e agora estamos retornando para o puro espírito. Então, realmente é uma reflexão profunda. E vocês colocaram muito bem, o João Atílio colocou muito bem, a gente tem que ressurgir. E esse ressurgimento não tem jeito. Não tem jeito, gente. Não tem como ser um homem novo, um ser novo, um espírito novo,
usando mesmos métodos velhos, os métodos antigos. O Baldi fala isso assim categoricamente, está lá na grande síntese, né? Então, ele coloca isso, né? Sereis homens novos somente quando usardes métodos novos. Então, a gente precisa ressurgir nesse esquema. Eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo honesto. Ó, o Cula Figueiredo, boa noite, querido. Mas eu tenho que ser melhor. Senão, eu não tenho como ter esse mundo melhor. Ah, eu quero um mundo melhor, mas o João Atílio é que vai ser honesto. Eu não. Vai? O João Atílio, olha, você vai seguir a lei, você vai ser honesto, você vai ser bom. Eu vou continuar. Não tem como. Não é? A gente precisa realmente desse ressurgimento do homem novo. E é interessante que o Baldi coloca, né, essa experiência entre pobreza e riqueza, e eu gostaria aqui trazer um pequeno trecho de um livro que é fantástico também, que é o Pensamentos de Fragmentos e Paixão, onde o Baldi ele faz, não é, na parte do capítulo Os Ideais Franciscanos diante da psicologia moderna, uma reflexão muito boa em relação a isso. O que é a pobreza e o que é a riqueza. E a gente vai ver que ele coloca para a gente que, na realidade, são experiências. Mas são experiências nesses dois polos, como vocês colocaram muito bem, que quer nos reconectar com quem? Com a ressurreição, com o retorno ao sistema, o surgimento desse homem novo, esse homem mais espiritual, como o Baldi, já nessa obra, né, que é bem próxima, né, uma obra mais próxima das grandes mensagens, né, que também tem vários textos ali de 1930, dessa década, e é recolhido e faz esse livro. O Baldi já fala, não, para a gente atingir o super-homem, eu preciso, não é, fazer essas experiências. Então, vou ler uns trechinhos para a gente entender essa proposta baldiana. O que é essa diferença entre riqueza e pobreza. Né? E, então, tem um trecho que eu gosto muito, que está nesse capítulo que eu falei, porque a gente pensa muito que Francisco, né, muita gente ou acha que ele era um doido, né? Tem gente que diz assim, não, é doido, como assim? Largou tudo, foi ser pobre, foi virar mendigo, né? A ordem franciscana, ou diz que é uma coisa impossível, que hoje é impraticável. Como é que eu vou... A proposta de Francisco é eu ser mendigo? Eu não... E isso daí foi uma deturpação do ideal franciscano. Então, se você ainda não assistiu, vá lá na nossa live, que tem a nossa amiga Adriana. Foi a primeira live, não é, da Mensagem da Ressurreição, onde houve essa deturpação, porque a proposta, quando você tem o voto ou a virtude de pobreza, na realidade era a virtude de trabalho. Francisco queria que cada um fizesse o seu trabalho, cada um desse o seu melhor, e todo mundo unidos, numa fraternidade, tivesse um mundo melhor, diante das suas habilidades próprias, do talento de cada um. Ele nunca desejou que todo... O João Atílio colocou isso muito bem, né? Todo mundo vai ser mendigo, então quem vai trabalhar e vai produzir a riqueza? Quem vai desenvolver o intelecto, a ciência? Não era essa a proposta. A proposta é o trabalho. Então, veja o que o Baldi nos coloca para refletir sobre pobreza e riqueza nesse capítulo. Eu vou ler os trechinhos, tá? Aí ele diz assim, ó, as 3 virtudes franciscanas representam o ciclo da redenção, isto é, a destruição completa e a reconstrução total do super-homem. Então, é completa do homem velho e a reconstrução de um super-homem, um homem do 3º milênio, um ser humano espiritualizado, evangelizado. E ele continua, pobreza, castidade e obediência são para o homem comum uma espécie de morte. Então, o homem que tem essa mesma forma mental de hoje, não é? Quando diz, olha,
você tem que ser obediente. Ele acha que isso é um absurdo, é uma morte. Eu vou ser obediente. Não, eu quero fazer o que eu quero. Eu vou mandar. Né? Eu tenho até um sobrinho, né, que a gente brinca muito com o meu tio, porque ele já pequenininho, ele tem uns 6, 7 anos. O que é que você quer ser, fulano? Eu não vou dizer o nome dele, não, porque não sei se o pai ou a mãe vai gostar que eu cite. Não, eu quero ser presidente, eu nasci para mandar. Eu digo, você já vê que dessa idade já quer mandar. Então, se você diz, olha, você tem que ser obediente, tem que seguir a lei, tem que se adequar. Se você tem aquele ímpeto violento, você tem que combater. Você não... Olha aí, para alguns é um absurdo, é uma morte. A mesma coisa, né? Essa parte da sexualidade, o Baldi fala disso. O voto da castidade não quer dizer que a pessoa vai parar a lei de reprodução, senão como vai reencarnar no mundo? Não é? A gente não vai reencarnar, como a espécie vai se acabar, é necessário. O João colocou isso, é necessário nascer da matéria, não é? Quantas vezes preciso for, né, da água, até a gente nascer em espírito, a gente nascer como esse homem novo, mais espiritualizado. Então, não quer dizer que a gente não vai ter mais a nossa sexualidade, a nossa reprodução, nada disso. Agora, esse homem, né, promíscuo, né, que não quer ter relações ou vínculos afetivos realmente fortes, duradouros, né, que aí sim, viver uma vida sensual só para os instintos, quando você diz, não, meu filho, você tem que ser casto, você não tem um companheiro ou uma companheira, você vai ter o seu companheiro. Para que você quer ter 10? Você quer ter um harém? Para ele é uma morte. E a mesma coisa a questão da riqueza e da pobreza, né? Muitos acreditam com esse pensamento material que não, a vida é desfrutar a riqueza. Eu tenho que ter bolsa de grife, eu tenho que ter carro importado, eu vou ser feliz se eu puder ir nos melhores restaurantes, se eu for para a minha ilha em Angra dos Reis, né? Quer dizer, cada um, se eu pegar meu helicóptero, se eu voar para Paris, isso daí vai me dar a felicidade. Como é que vem alguém e me diz para eu ser pobre, para eu ser humilde, para eu usar apenas as coisas da terra para depois desapegar delas? É o louco. Francisco era louco, o Baldi mais louco ainda. Essa mentalidade, ele não aceita esse tipo de argumentação. Mas é justamente isso. E para terminar assim, a minha reflexão, eu só gostaria de reler esses trechinhos que o Baldi faz a reflexão sobre isso para poder, senão daqui a pouco Jesus me ama, né? Eu já estou falando muito, mas para poder amarrar, não é, esse entendimento que o Edson colocou muito bem. Quando o Baldi ele propõe a dor, não é a dor de sofrimento. A sua voz das mensagens diz, olha, eu estou aqui. O Baldi em outras mensagens diz, olha, eu estou carregando a sua cruz. Né? Esse Cristo imanente, esse Deus imanente, eu estou enxugando suas lágrimas, eu sou misericórdia, eu sou amor. Nós não quero que você sofra, eu quero que você aprenda por amor. A gente vai ver na mensagem do perdão. Eu quero que você entre na lei, mas é por amor, não por medo, por coação, é por amor. Então, veja só, né, o que o nosso querido Baldi diz, né, no livro Pensamentos e Fragmentos de Paixão. Combateu, né, Francisco, combateu do mesmo modo a riqueza e a propriedade no sentido de cobiça, de avidez, como fontes de tantos ódios e de tantas dores, mas jamais no sentido de trabalho. Olha só. Então, a cobiça, né, essa riqueza, esse desejo de amontoar o que apodrece, como disse Jesus, amontoar as riquezas da terra, que a traça rói, né, que o ladrão rouba, é o que causa ao homem muitas dessas desgraças. E ele continua. Desejou, antes de mais nada, a atividade fecunda e depois a distribuição dos bens
com probidade e altruísmo. Adversou dessa maneira a expansão da personalidade, do egoísmo, né? Humana, somente no seu aspecto inferior do orgulho, violência e avidez de domínio, deixando-lhe, em compensação, uma afirmação muito maior e mais completa no campo do espírito. Desejou, em suma, então Francisco desejou, em suma, a transfiguração do homem. Mais um exemplo que tem até uma parábola de Jesus, né? Quando ele fala do joio e do trigo. Deixa crescer, porque no sentido é esse. Por que a gente convive com o mal? A gente mesmo é um próprio mal. Né? Porque nessa convivência, nessas experiências, nessas idas e vindas, a gente se transfigura, a gente se transforma, a gente vai modificando. Então, se eu sou joio agora, né? Ou fui joio há 2000 anos, agora eu devo ser um joiozinho, mesmo. Chegando a trigo, quem sabe um dia, e quem sabe um pão alguma vez aí para matar a fome de alguém. Né? A gente chega lá. Tá? E para finalizar esse último trechinho, pobreza é a virtude que tende a subtrair da alma humana, onde se encontram as suas raízes. Olha aí a queda, onde está lá, já na nossa alma, aquela raiz da queda. Então, a pobreza quer subtrair da alma humana as rivalidades entre ricos e pobres, estimuladoras de tantos estudos, de tantas tentativas de reformas econômicas, de tantas lutas políticas inoperantes e estéreis. A pobreza franciscana é, antes de tudo, um ensinamento de renúncia aos ricos. Olha o que está dizendo. Aos ricos. O uso parco e nenhum abuso dos próprios bens. Então, o que é que a pobreza franciscana está dizendo para os ricos? Olha, não use o seu dinheiro nessas coisas que não elevam o espírito. Não é? Renuncie a esse baixo apetite que você tem. Use o seu dinheiro para progresso, para te fazer o bem, para melhorar. Aos pobres, que não são nada mais do que ricos sem dinheiro, aconselha igual renúncia. Olha só o que ele está dizendo. Os pobres, olha, é sua vez. Né? Você já nasceu pobre, você tem que passar por essa experiência. Você, né, tem que ter essa renúncia, de ter paciência, de viver modesto, de não ter dinheiro para esbanjar. E o que é mais interessante, ele diz o quê? Os pobres que são nada mais do que ricos sem dinheiro. Por que o Baldi fala isso? Porque, na realidade, é a forma mental. Então, se alguém que é mais pobre hoje, né, ganha na Mega Sena, eita, tirei 50 milhões, o que é que ele faz, o pobre? Ele começa a viver como o rico perto do lado. Aí começa a já ter um helicóptero, já ter roupa de grife. Por que ele faz isso? Porque, na verdade, ele estava passando pela experiência de pobre porque não tinha o dinheiro. Porque se ele tivesse nascido rico, ele ia agir igualzinho o rico, egoísta, né? Esse que Elson falou, que a Andréia falou, né? de que está preso naquela forma mental que acha que a vida é um desfrutar. A vida é para você curtir as coisas materiais. Então, o Baldi está dizendo, olha, enquanto você não mudar a sua forma mental, por isso que no Grandes Mensagens está dizendo isso, ó. Hoje você é rico, amanhã você é pobre, depois volta a ser rico, volta a ser pobre, e você precisa, nessa experienciação, nascer o homem novo, mudar a forma mental. Porque o problema não é o dinheiro ou sem dinheiro. O problema é você não ser escravo do dinheiro, você não ser escravo do apego material. Não posso servir a Deus e a Mamon. Já nos ensinou Jesus. Tá? E terminando, eu sei que eu já falei muito, é o final mesmo do parágrafo. Eu já disse que está terminando 3 vezes, hein, Serginho? O pobre não tenha nenhuma inveja, tenha paciência nas privações. Ensina, né, a pobreza, ensina a ambos, o pobre e o rico, a vitória sobre a avidez que separa
os baixos apetites e a formação de valores mais altos que saciam, alimentam e são gratuitos. Advoga a destruição de uma fome vulgar e a excitação de um desejo mais nobre, passível de ser saciado. Tá bom? Dessa vez acabei, Andréia. Tá bom. Então, eu vou fazer assim, eu vou ler os 2 parágrafos, o 19 e o 20, porque o 19 é muito curtinho, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tá. Antes eu vou dar boa noite aqui, já tinha dado para a Tânia, para a Cula, né, nossa querida Imaculada, que também pertence lá ao grupo da TV Ibis, boa noite, Cula, e para a Regina, que faz parte lá do CELNIT, que também tem nos prestigiado com a sua presença ultimamente aqui na Live do Pensar. Então, resumindo tudo que foi dito, pobreza como trabalho, obediência à lei, castidade psíquica, não é isso? E vamos, então, ler os parágrafos 19 e 20. Não confieis no mundo, que rirá convosco enquanto tiverdes força e bem-estar. Confiai antes em mim, que venho quando sofreis e vos trago auxílio e conforto. Já vedes hoje que a dor realmente existe e que nem o ceticismo, nem qualquer poder humano conseguem afastá-la. Uma radical mudança verificar-se-á na sociedade humana, a fim de que a vida não mais seja um ato de conquista, onde triunfe o mais forte ou o mais astuto, mas sim um ato de bondade e de sabedoria, onde triunfe o mais justo. Investigando-as com vossa ciência, achareis no íntimo das coisas essa suprema lei de equilíbrio que vos governa. Aprendereis que a bravura da vida não está em violar essa lei, semeando para vós reações de dor, porém em segui-la, semeando efeitos de bem. Deveis também aprender que o vencedor não é o mais forte, esse é um violador. E sim, quem segue conscientemente o curso das leis e sem violência equilibra-se no seio das forças da vida. As religiões já o revelaram, entretanto, não acreditastes. A ciência o demonstrará, todavia, não desejareis ver. O momento está maduro. Ai de vós, se nesta vitória de civilização material em que viveis, desejardes ainda perseverar no nível do bruto. E eu vou passar direto a palavra para o João, que eu tenho certeza que eu não vou nem fazer nenhum comentário, que eu tenho certeza que tem coisas maravilhosas para falar para a gente a esse respeito. Não confieis no mundo nos faz lembrar que estamos no mundo de expiações e provas. Terra. Segundo nível, de um total de 5 níveis. Então, até mesmo o que a maioria faz no mundo de expiações e provas não deve ser copiado, não é modelo, não é o correto. Existe inversão de valores entre o que é do bem, o que é do sistema, o que é dos mundos divinos e o que é do mundo de expiações e provas. Então, não confieis no mundo terreno, que é um mundo de expiações e provas. Não vá achar que o que a maioria está fazendo na Terra hoje é o correto. Não. Tanto é que Cristo teve 12 apóstolos. São tão poucas pessoas que vêm se renascendo em espírito, como Francisco de Assis e tantas outras pessoas, né? Vem ressuscitando. Mas confiai antes em mim, confiai no Cristo. Aqui é a noure crística, né? Então, confiai em mim. Ou seja, o único lugar que o salário vem antes do trabalho é no dicionário. Primeiro o trabalho, depois o salário. Então, quer dizer, como que a gente vai conseguir
voltar ao ponto de partida de onde estávamos, lembrando sempre da queda, né? A queda foi aquele momento que descemos rio abaixo, com uma canoa só com remos, sem motores, inconsequentes, e descemos intransigentes e sem preocupação. Ora, voltar ao ponto que estávamos exige sacrifício, exige dificuldade, porque não tem motor favorável. A correnteza simboliza as pessoas que querem o materialismo, e nós, na correnteza, estamos buscando o espiritualismo, a espiritualidade, o sistema, o mundo dos divinos. Então, essa dor é uma consequência. Não é nós que criamos a dor e nem estamos buscando a dor como aquele que gosta da dor, não é isso. É que normalmente o procedimento para subir um morro acima, só para subir o rio acima contra a correnteza, nos faz lembrar que estamos voltando ao sistema. Então a dor vai surgir, a fadiga vai surgir, e aí sim, a dor existe. A dor existe e a dor tem uma função: eliminar a si mesma. À medida que a criatura compreende e corrige o que trouxe a dor é eliminada. A dor é eliminada. É interessante isso. Então, por exemplo, descemos o rio, agora estamos subindo, remando, a dor existe, ela vai ser eliminada à medida que a gente consegue subir, romper o rio acima para estar no ponto que estávamos, né? Uma radical mudança que vai ocorrer na humanidade, na sociedade, ela vai ter que ocorrer mesmo, desse egoísmo para o colaboracionismo, desse homem para o super-homem, vocês já falaram disso, dessa humanidade para a super-humanidade. Isso aí é inevitável, vai ocorrer mesmo. Hoje na Terra é interessante que chega num ambiente social, às vezes tem sistema de som, e anunciam um rico que a gente sabe, as pessoas sabem, que ele tem uma vida das portas largas, dos vícios, dos erros, dos defeitos. Não vou falar, são vários erros, vários defeitos, vários vícios. E não se anuncia milhares de pobres que estão ali, ou medianas, pessoas de mediana posição social e econômica, para anunciar um que justamente é mau exemplo. Então, nem sempre o vencedor nem sempre esse mais forte, ele é o vencedor. Ele pode ser um astuto, ele pode ser aquele que usou da força bruta. E o que estamos falando agora já é para a porta estreita que necessita não mais da força bruta, não mais de usar esqueci a palavra que está relacionada. Oi? Astúcia. Desculpa. Então, agora as portas que nós temos não é mais da força bruta e nem da astúcia, isso não vai resolver. Então, existe aí essa inversão de valores. O que tem a força bruta não é o vencedor agora. E mesmo para a gente poder continuar na caminhada evolutiva, para a gente desembrulhar as nossas consciências, que está embrulhada, né, vamos dizer assim, que está envolvida no sentido de embrulhar, nós temos que desenvolver a consciência, desabrochar, desembrulhar. Isso só tem uma porta aberta, que é a porta do amor. Ou a gente se conscientiza disso e abre a porta do amor e passamos a amar a Deus mais do que qualquer coisa material, amar ao próximo como a si mesmo, aí sim, é possível crescer, é possível evoluir. Então, o que Cristo ensinou e exemplificou no Evangelho de Jesus de Nazaré, né, que é a lei de Deus, agora a obra de Ubaldi está fazendo isso com demonstração matemática de A mais B, utilizando a humanidade que já tem um nível intelectualizado melhor. Claro que na semeadura, a semeadura é livre,
mas a colheita é obrigatória. É lei de causa e efeito, é lei de ação e reação. Nós somos livres para semear o que quisermos, quando desejarmos, na intensidade que escolhermos. Sim, mas a colheita é obrigatória. E quando a gente semeia 1 grão de arroz, colhemos 60, 70, 80, 100 grãos de arroz. Se semearmos 1 grão de milho, colheremos na proporção também de 100, 200 grãos de milho. Ou seja, se semearmos o bem, ele vai se ampliar, ele vai se multiplicar e colheremos o bem. Mas também é válido, quando semeamos o mal, vamos colher intensidade grande de mal. Ou seja, quem semeia vento, colhe tempestade. Passo a palavra para vocês. Antes de eu passar para o Ellison, só uma coisinha, você estava falando, e antes também, na questão de ressurgir em espírito, né? Essa mensagem da ressurreição, para mim, ela traz muita coisa da nova civilização do terceiro milênio. E talvez por causa disso mesmo, né? Porque essa nova civilização do terceiro milênio seja de indivíduos que estão ressurgindo. Inclusive que para ficar aqui precisarão estar, vamos dizer assim, ressurretos nessa nova jornada aí do planeta. Não que seremos bons, sabemos que o planeta regenerador não significa isso, né? É apenas onde o mal já não prepondera. Mas acredito que essa nova civilização vai ser composta desses seres que estão ressurgindo. Não só na carne, como em espírito também, já aptos a uma nova caminhada. E o Serginho citou o fragmento de Pensamento de Paixão, onde tem os ideais franciscanos, né? E na outra live eu até citei um trechinho também que fala, é um capítulo chamado Novelas, onde o Baldi vai trazer um pedacinho dos Miseráveis, justamente da questão do uso da fortuna sem ter se feito esforço para a aquisição da mesma. Onde ele mostra, onde ele dá o dinheiro ao ladrão, dizendo, assim como você, eu também não fiz esforço para ganhar, então você leva, que eu entendo que você também está trabalhando, né? Não justificando o roubo, mas tendo ali, mostrando um outro lado desse ganho, um outro lado desse ter sem ter se esforçado para conseguir. E aí era isso, eu acho que continua valendo aqui para esses parágrafos que a gente está lendo hoje. Eu passo aí para o Edson fazer os comentários. Esses dois parágrafos são ricos, né? Bastante ricos aí de muitas coisas. Nosso tempo está quase chegando ao final. Eu vou realçar só um aspecto só que eu acho que é importante. Uma radical mudança verificar-se-á na sociedade humana. Que radical mudança será essa? Né? No livro A Grande Síntese, o Baldi ele evidencia 3 biotipos que a gente pode estar classificando eles como o selvagem, o civilizado e o santo. E sua voz aqui na mensagem fala que o tempo está maduro. Bem, selvagens e civilizados aí a gente já percebe, consegue classificar de forma facilitada aí nosso mundo, né? Agora os santos a gente tem dificuldade de achar. Então esse é o ponto maduro onde a gente está vivenciando atualmente, né? Esse é o convite, nos tornemos santos. Mas que tipo de santo é esse? Que radical mudança é essa que o mundo promove, né? No livro História de um Homem, de Pietro Baldi coloca lá que existem 3 leis que faz o processo evolutivo e progressivo do ser humano. Então, primeiramente, ele tem uma lei que é a lei da sobrevivência de si mesmo, né? A lei egoística de si, de defesa de si, de se autoafirmar, eu sou. Então, o ser humano ele vive essa lei em primeiro momento. E isso a gente pode relacionar à questão do selvagem, né? Ele pensa em si e apenas em si. Mas com o passar do tempo e com o processo evolutivo construindo, a gente chega num segundo patamar, numa segunda lei, onde o ser humano não mais pensa em si apenas. Pensa na sua prole, na conservação da espécie.
como o Serginho evidenciou aí na questão da castidade, né? Então ele começa a perceber que existe a necessidade de passar à frente aquilo que ele conquistou, né? De construir família, né? Comunidades, bairros, enfim, né? Então ele começa a perceber que o egoísmo dele se expande. Não é mais apenas ele, né, no seu universo particular ali, agora tem uma esposa, tem filhos, familiares, parentes. Esse é o civilizado, né, é o nosso nível atualmente. Mas existe uma terceira lei, né, o homem da terceira lei, aonde essas duas questões aí não satisfazem mais. E esse homem agora percebe que é preciso uma outra questão. Percebe que o egoísmo aí pessoal e familiar não satisfaz mais, precisa de um terceiro egoísmo aí, um terceiro movimento altruísta, né? Que o altruísmo aí está trabalhando nesse processo, expandindo esse egoísmo do eu sou até agora, até se tornar nós somos. No segundo patamar, e no terceiro patamar nós avançamos. O terceiro tipo, o santo, né, fazendo essa relação, ele tem o egoísmo de trazer a melhora para a humanidade. Ele se melhora primeiramente e, consequentemente, por amor, como o Atílio realçou, quer desenvolver a humanidade também junto com ele, caminhar junto com a humanidade, progredir junto com a humanidade. Essa é a característica desse homem da terceira lei, né, de forma bem simples e superficial. Então ele tem essa perspectiva, né, de avalancar a civilização para um patamar maior. Então é isso que a gente atualmente hoje está vivenciando e que a vida está fazendo com que realce, né, que dê incentivo para que a gente faça esse movimento. A vida pede que a gente nos melhore agora, para que, consequentemente, no futuro, a gente faça o desejo, né, o amor de fazer com que a humanidade também evolua. Né? E é claro que as partes, né, que fazem, né, a humanidade somos nós, né? Nós somos as células aí que compõem esse organismo. Se nós nos melhorarmos, consequentemente, esse organismo vai se melhorar. Então, meus amigos, né, fechando até minha fala aí, porque já está acabando o tempo, vamos correr atrás desse processo. Né? A vida está pedindo isso, só vai ficar aqui no planeta as pessoas que têm essa perspectiva de melhora. Né? Estagnar jamais, e muito menos usar a astúcia e a força como movimento de vida. A ordem agora é retidão. Né? Isso é o que o Baldi evidencia muito nas obras dele, né? Usar a lei a seu favor, né? E, é claro, né, ser harmônico com a lei. Esse é o convite e essa é a grande transformação que o mundo vai empreender a partir de agora. Pessoas que estão harmônicas com a vida. Bem, meus amigos, eu não tenho muito o que acrescentar ao que vocês falaram, mas eu vou pedir, assim, uns 5 minutinhos, porque eu gosto muito de literatura e eu acho que o exemplo, né, que Pedro Baldi colocou no livro, que Andréia citou, ele mostra bem isso, né? A diferença, né, do homem velho com o homem novo. Porque no livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, quando ele estava encarnado, não é psicografia, tá, gente? Ele estava encarnado mesmo e escreveu. Essa passagem, para mim, é uma das mais belas. Né? Quem não conhece a história, por favor, me perdoe, eu vou dar um pouco de spoiler da história, mas é muito linda a gente explicar o que acontece exatamente. Andréa já citou, mas qual é a história? É a história de um homem que foi preso na França porque ele roubou um pão. Então, é a história de um faminto, né? Jean Valjean era um faminto, e ele vê a irmã dele, que tinha um filhinho, passando fome, ele era adolescente. Não estou querendo desculpar o erro dele, não. Mas a gente também tem que pensar também no
na nossa mão, né? Às vezes a pena é muito forte. Mas, assim, João Valjean roubou um pedaço de pão, foi preso e foi condenado às galeras. Então, ele vivia naqueles navios de trabalhos forçados. Mas aí, depois de 20 anos trabalhando, entendeu? Se comportando, fazendo tudo certo, foi libertado. Ele foi libertado, mas só que naquela época, na França, era na época de Napoleão, né, gente? A Revolução Francesa. Então, todo ex-prisioneiro andava com uma carta, né, para se apresentar em cada cidade que ele fosse ao policial, né, para poder mostrar. Ele não tinha mais identidade, então ele já era marcado como um ex-presidiário. Aí João Valjean chegou numa cidadezinha no interior, fez o que deveria fazer, apresentou a cartinha, né? Como sempre, ficou mal visto, ninguém quis receber ele, até que o padre da cidade, que é o bispo Bem-vindo, o Monsenhor Bem-vindo, em francês, eu não sei falar francês, é Bienvenue, não sei, tá? Traduzindo para o português, o Monsenhor Bem-vindo recebe ele e acolhe aquele miserável, andrajado, prisioneiro, não é? Dá comida, dá um canto para ele dormir. Só que o que é que acontece? Ele tinha aquele instinto ainda, né, de revolta dentro de si. E aí, é essa parte que a Andréia conta, né? O que é que o cara faz? Ele viu a prataria da igreja, né? O castiçarre de prata, crucifixo, não sei o quê, um monte de coisa de prata. Ele espera o padre, a senhora que está lá com o padre, todo mundo dormir da casa, né? E rouba tudo. Né? Rouba os talheres de prata e não sei o quê, e foge. Só que quando ele está fugindo, a polícia pega ele. Pá, prende. Aí diz, isso aí é do Monsenhor Bem-vindo, eu conheço isso aqui. Vamos lá na igreja. Aí quando chega na igreja, o que é que o senhor Bem-vindo fala? Não é? Os policiais. Monsenhor, pegamos um bandido tentando roubar a sua igreja. A senhora que cuida lá já começou a chorar, já botou a mão na cabeça. Ai, meu Deus. E ele disse, não, meu senhor, peraí, você está julgando mal. Ele sabia que ele ia voltar para a prisão. Ia ser até executado, se fosse condenado. Aí o que é que o padre disse? Não, meu senhor, ele é um amigo meu. Eu mesmo doei para ele esses talheres. Meu filho, você esqueceu esses castiçais aqui. Lembra que eu dei para você esses castiçais? Tome, meu querido. E João Valjean ficou perplexo com a atitude do padre. Ele já esperava que... A partir disso, né? Muito interessante que na história, ele, a partir disso, ele muda de vida. Depois vai ser reconhecido e tudo, mas muda de vida, né? Exatamente. Aí o que é que acontece? Os soldados, como viu que o padre não acusou, solta ele, né? Aí o que é que deixa ele lá com o Monsenhor e vão embora os policiais. Aí João Valjean disse, mas por que você fez isso? Pelo amor de Deus, porque eu roubei o senhor e o senhor não me entregou. Aí ele disse, meu filho, você vai pegar. E pegou os castiçais, deu realmente, e disse, eu estou lhe dando isso aqui para que você mude de... Exatamente. A partir de agora, eu estou comprando a sua alma. Você acha que sua alma vai para o inferno? É claro, é uma linguagem católica da época, né? Mas não vai. A partir de agora, você vai ser um novo homem. A partir desse dia, você nunca mais vai roubar ninguém. Eu lhe dou a liberdade, lhe dou esse dinheiro, e você vai me prometer que nunca mais, daqui para frente, você vai ser diferente. Você vai modificar. E é o que o romance conta, né? Aí o resto do romance, a gente vê Jean Valjean, como ele tem aquele documento, né? E ele ganha muito dinheiro, ele compra um documento falso e passa a se chamar o senhor Madeleine, e a partir o senhor Madeleine se transforma em prefeito de uma cidade, ajuda as pessoas, faz o programa. Mas olha o spoiler do livro, Sérgio. Estou contando o livro quase todo. Contando o livro todo. Mas assim, você vê, né? O que você pode usar de recurso material, né, para melhoria, para transformação. É o desapego, né? Poderia o padre dizer, não quero minha igreja sem a prataria. Eu não vou aceitar isso, né? Eu vou prender mesmo. Ele é ladrão. Ele não, ele usou e transformou a vida de Jean Valjean. Então, é fantástico essa citação do livro Os Miseráveis, de Pedro Baldi.
E eu termino assim, comentando o que todos os amigos comentaram, né? Vamos aproveitar o momento. O momento é agora, não é amanhã, não é depois. O reino de Deus é agora, não é? Está perto, está dentro de nós, como disse Jesus, e vamos fazer, não é? A retidão, como nos lembrou muito bem o Ellison, né? Vamos amar o próximo, como nos lembrou o João Atílio, como a nós mesmos, palavras do nosso Mestre Jesus. Vamos seguir esse caminho. O momento é agora. Tá certo, meus amigos? Eu acho que já passamos até um pouquinho aí do nosso tempo. E eu já agradeço a todos. Já deixo o meu muito obrigado, gratidão, beijo no coração de todos vocês. Dos nossos amigos aqui e dos que estão nos assistindo, nossos amigos também. Você está dizendo que o tempo é agora, e o João Atílio citou aí por mais de 2 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, aí não me resta outra alternativa senão citar a Gênese, né? Que diz que os tempos são marcados, né? Os tempos são chegados, e é agora, né? Agora até me fugiu a passagem na íntegra. Está marcado por Deus o tempo para o amadurecimento da humanidade. O tempo é agora. Está lá na Gênesis, justamente no capítulo que tem esse nome, né? Os tempos são chegados. Então, eu deixo aí para o Ellison e para o João Atílio se despedir. A gente agradece imensamente aqueles que assistiram e aqueles que ainda irão assistir. Fica o convite para o estudo da obra de Pietro Baldi. O Ellison colocou aqui no início uma propaganda, um banner seminário, do seminário CEL-BH, que vai ser dia 7 de agosto, às 14 horas. Vamos, não é só prestigiar, né? É prestigiar e nos instruir, porque certamente vai ser muito rico. Ellison, Atílio, podem ficar à vontade. João? Ellison primeiro, na sequência, ela falou Ellison. Então tá. Já que a Andréia comentou, deixa eu colocar de novo aqui que fica só para reforçar o recadinho, né? Só um instantinho. Das 14 às 19, não é isso, Ellison? Isso. Certinho aí, né? Certinho. Reservar a data aí, 7 de agosto de 2021, nosso seminário aqui de BH, né? Seminário Mineiro, Pietro Baldi, de 2 da tarde às 19. Tudo online, pelo YouTube, né, do CEL-BH. E, enfim, né, vai ser fantástico. É isso? A gente aqui no CEL-BH, a gente segue os livros, né? Todos os livros de Pietro Baldi são temas, né, do seminário. E a gente está atualmente com o livro História de um Homem. Né? Então, o próximo será Fragmento de Pensamento e Paixão, que o Serginho até utilizou ali hoje aí, né, para comentar. E assim vai, na sequência, né? E em agosto é a data de nascimento do professor Pietro Baldi, né, 18 de agosto. Então, em agosto e fevereiro, que é a data de desencarne dele, a gente está sempre fazendo um seminário aqui em Belo Horizonte. Então, é basicamente isso. Conta aí com a presença, né, e divulgue, né, para os amigos aí, para reservar essa data aí, que vai ser fantástico. Eu queria agradecer a todos, né, que nos acompanham ou que nos acompanharão. Essas lives da Andréia e do Serginho, principalmente, né, que tem essa iniciativa maravilhosa de fazer isso. Então, as pessoas que tiveram a paciência, a tolerância, a concordância de estudarmos juntos hoje, nós agradecemos, e aqueles que virão depois também agradecemos. E agradecemos e nos sentimos honrados em estar presente, dividindo a telinha com o Ellison, com a Andréia, e com o Dr. Serginho, que é assim que eu chamo ele. E muita paz e muito amor a todos. Muita paz, muito amor. Amém. É uma prece de despedida. Muito obrigado, João. Então, uma boa noite a todos. E estamos de volta dia 3 de agosto.
ainda antes do CELBH, antes do seminário ainda do CELBH, estaremos de volta. 3 de agosto, às 20 horas, começando com o 21º parágrafo da mensagem da ressurreição. Até lá.